Boa noite, graça e paz em nome do nosso Salvador, né? Nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje estive ali lendo e ouvindo testemunhos no grupo dos líderes de célula. Foi muito bom ler e ouvir, né? Todas as células muito abençoadas pelo Senhor nessas reuniões que aconteceram nesta semana. Geralmente quinta, sexta e sábado. Teve uma célula do pastor Wagner, online a célula, mas ele teve a célula online na sexta, e também o pessoal depois foi para a célula presencial no sábado, né? Eles fazem uma vez por mês a célula presencial. Então foi uma bênção. Nós tivemos pessoas visitando as células, em algumas células, pessoas que não, algumas talvez nem frequentam a igreja, e pessoas também que não tinham ainda, algum tempo talvez, ou passaram algum tempo sem estar reunido com nenhuma célula. A minha orientação é que se o irmão é membro desta igreja, que procure se reunir com alguma célula. Se não puder presencial, não puder mesmo, às vezes por causa de atividade, de trabalho, que seja pelo menos online, tá? Para que toda a igreja esteja junta, fazendo a mesma coisa. Certo? Amém, irmãos? Amém. Isso é importante. Muito bem. O pessoal está lendo o livro? Amém. Estão gostando? Está edificando a sua vida? Quem está diz amém aí. Amém. Então, está mesmo, né? Olha, está mesmo. É uma pregação escrita, né? Uma pregação, estamos ali lendo uma pregação escrita. E hoje eu quero estar falando sobre a cruz e a glória de Deus. E tem a ver com o tema, né, dessa semana, que fala sobre que você está sendo transformado, né? Está sendo transformado. Transformação para a glória de Deus. Então nós vamos estar esta semana, como já falou o pastor Alexandre, lendo sobre adoração, o que é adorar, o que é viver para a glória de Deus. Vai ser muito bom. Então não deixe de ler cada capítulo, leia, grife, eu tenho pedido isso, né? Você grifa assim, faz um risquinho, faz um xizinho naquilo que você achou bem interessante. Se destaca alguma coisa para você na célula, na reunião da sua célula, você poder compartilhar aquilo que, né, não dá para compartilhar tudo, né? Mas uma coisa ou outra dá, daquilo que foi importante para a sua vida. Isso é muito bom numa reunião de célula, quando os irmãos participam assim, tá? E então eu tenho orientado dessa forma. Vamos então para a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês 2 versículos para começar. Mateus 16, 24 é o primeiro versículo. Nós vamos ler juntos. Quer dizer, juntos não. Eu vou ler, os irmãos vão ler aqui, né? Não em voz alta juntos. Vamos ver, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem mais, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a encontrará. O outro versículo é Lucas 14, 27. 14, 27 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz, é Jesus falando, tá? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Está muito claro, hein, gente? Não pode ser discípulo de Jesus. Não pode ser um seguidor de Jesus. Não pode ser de verdade alguém que nasceu de novo. Não pode ser realmente uma pessoa salva pela graça. Porque se não é discípulo, não é salvo pela graça, não se converteu, não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, se converte a Jesus realmente, se torna um discípulo de Jesus.
Tá? Então aí está, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Por isso que o Senhor nos deu uma ordem para fazermos discípulos de todas as nações. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso, carregar a cruz. Quando Jesus nos chamou para segui-lo, segundo o texto, ele deixou bem claro para nós isso, tá? Que quem quisesse segui-lo teria que negar-se a si mesmo. Pensa nisso, negar-se a si mesmo. E tomar a sua própria cruz, não é a de Jesus. A de Jesus, né? Não tem como você tomar a sua própria cruz e então segui-lo. Foi bem claro. E aí ele afirmou: quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode, de jeito nenhum, né? Não pode ser meu discípulo. Aí já fica uma palavra para nossa reflexão, uma palavra que nos chama muito a atenção, que nos faz pensar que a coisa é séria, não é? É muito lindo, muito belo, muito formoso seguir a Jesus, mas é muito sério também. Deus nos ama. Sim, Ele nos ama. E só que isso não significa que Ele vai mimar você. E eu também, né? Tornar a nossa vida fácil, né? Todo tempo. Ah, Deus nos ama, então Ele vai tornar a minha vida uma vida assim muito fácil. Nossa, não vou ter nenhum problema quando me converter. É assim? Não é. Não é. O amor de Deus por nós vai nos capacitar, o amor dele, a viver para a sua glória. Amém? E essa capacitação, aí está, às vezes vem por meio de provações. Nem sempre, mas às vezes vem por meio de dores, tá? Aflições, essa capacitação para vivermos para a sua glória. E Ele sabe e Ele quer que nós vivamos para a sua glória. Quando nós carregamos nossa cruz, nós nos gloriamos mais ainda, ou seja, nós temos mais satisfação, nós temos mais alegria, tá? Na cruz de Cristo. Quando eu falo cruz de Cristo, não é a cruz em si literalmente, é o sacrifício de Cristo. Deu para entender? Quando a gente carrega a nossa cruz, a gente se gloria mais ainda no sacrifício de Cristo. Torna-se muito mais importante, valioso para nós. Então, carregar a sua cruz, como disse Jesus, carregar a minha cruz, tem a ver com renúncia, irmãos. Renúncia de desejos e paixões do nosso ego carnal. Repetindo, tem a ver com renúncia de desejos e paixões do nosso ego carnal. E olha que não são poucos desejos e paixões. Tem a ver com não se submeter às inclinações da nossa natureza pecaminosa. Você carregar a cruz. Tá? Diariamente. Tem a ver com aceitar, e diariamente, o fato de que o nosso velho homem, ou velha natureza, ou natureza pecaminosa, escutem isso, tem a ver com aceitar esse fato, crer nisso. Ela foi crucificada com Cristo lá no Calvário. Você crê nisso? Amém mesmo? Foi crucificada. E Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. A carne foi crucificada lá na cruz. Mas essa prática desse fato a gente vive aqui, dia a dia. Deu para entender, irmãos? Então, carregar nossa cruz tem a ver com abrir mão, se for necessário, tá? Porque nem sempre é. Do nosso bem-estar,
Não é sempre necessário você abrir mão do bem-estar. Não vou beber essa água porque isso é bom para mim. Não, eu não vou passear com a minha família porque isso é bem-estar. Não é isso. Não. Não é isso. Tem a ver com abrir mão, se for necessário, do nosso bem-estar. Ou até mesmo da própria vida, para obedecer ao Senhor. Carregar nossa cruz. Para engrandecer o nome de Cristo. Tem a ver, então, com passar provações e permanecer firme. Tá, irmão, está ouvindo bem? Está dando para entender? Tem a ver com isso. Carregar nossa cruz. Como vivemos para a glória de Deus, então? Né? Na dor, na aflição, nisso tudo aí. Carregando nossa cruz e gloriando-se na cruz de Cristo. São duas coisas. Carregando nossa cruz e gloriando-se na cruz de Cristo. Tá? Vou falar um pouco sobre esse Deus. Os irmãos entenderam o que é carregar nossa cruz? Tem a ver com renúncia do ego, submissão à vontade de Deus, não à sua vontade, mas à de Deus. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu? Pergunta para o seu irmão se ele entendeu. Aí pergunta. Ele vai responder. Se ele não entendeu, eu explico de novo. Ele entendeu? Tá. Isso é um pouquinho para despertar. Eu sei que tem gente que não gosta disso, eu também não gosto muito às vezes, mas é que, como eu falo meio devagar, e mesmo que cansa falar depressa, então para não dormir também, né? Gloriando-se na cruz de Cristo. E gloriar-se na cruz de Cristo tem a ver com confiar, olha só isso, confiar e alegrar-se no fato de que o sacrifício de Cristo é a fonte da nossa salvação eterna. Pensa nisso. Os irmãos não acham que nós devemos nos alegrar com esse fato ou não? A gente não se alegra muitas vezes com fatos que acontecem em nossa vida, né? Coisas, maravilha, isso aconteceu, né? Tá? Meu Deus, não existe um fato mais maravilhoso para a nossa vida do que esse. O Senhor Jesus nos salvou eternamente, nos deu a vida eterna, né? Amém? Na sua cruz, no sacrifício dele lá. Confiar, então, gloriar-se na cruz, como Paulo disse, né? O apóstolo Paulo que fala, em nada me glorio a não ser na cruz de Cristo, né? Então, está falando isso. Confiar e alegrar-se no fato de que através da cruz nós fomos, escute agora, fomos libertos do poder do pecado. E agora o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você vive debaixo da graça de Deus. Não está ouvindo isso? Entendeu bem, irmão, isso aí, a grandeza disso? Tá? Então, gloriar-se na cruz é isso, você se alegrar nisso. Puxa, Ele me salvou. O sacrifício dele proporcionou, deu a provisão para mim, não a salvação que envolve a minha santificação. Caramba, eu posso estar sendo santificado pelo poder do sangue de Jesus. É disso que está falando. Gloriar-se na cruz. Também tem a ver com confiar e alegrar-se no fato de que a cruz de Cristo, isto é, o sacrifício dele, é a fonte de todas as bênçãos de Deus para nós. Todo tipo de bênção. Inclusive consolo, a força para enfrentar as dificuldades, a proteção divina, tá? Tudo isso. E a cura física pelo qual o pastor Alexandre orou. Se alguém foi curado esta noite, foi por causa do sacrifício de Jesus. A sua cura passou pela cruz. Amém, irmão? Passou pela cruz. Tá? Quando confiamos no sacrifício de Cristo como fonte de nossa salvação eterna, isso inclui a santificação também, e como fonte de todas as bênçãos, nós então desfrutamos da vida abundante, aquela vida abundante que Jesus prometeu. Quando a gente confia no poder desse sangue derramado, que nos salvou, tá? E inclui a santificação,
tá? E é fonte de todas as bênçãos. A gente crê e recebe isso em nossa vida. A gente vai vivendo a vida abundante. Pela cruz. Rios de paz, de amor, de alegria celestial, fluem em nosso coração, meus irmãos. Isso é a vida abundante. Tá? Isso é a vida abundante. É isso que Deus tem para mim e para você. Propósito de Deus para a vida do crente. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Propósito de Deus, irmãos. Vá a Ele, diga: Pai, é teu propósito, é isso que eu quero viver, eu creio. Então vou viver isso. Derrama graça sobre a minha vida. Mas, sempre tem um mas, né? Todavia, contudo, né? Infelizmente, há em nossa natureza pecaminosa coisas que resistem esse fluir de Deus em nós, o fluir dessa vida, né? Desses rios de água-vida. Há coisas, irmãos, e às vezes não são poucas não, né? Coisas essas que nos impedem de ver a glória de Deus e admirar a glória de Deus. Coisas essas que nos impedem de nos alegrarmos na presença do Senhor, de desfrutar da justiça, da paz e da alegria no Espírito, né? O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus consiste no quê? Na justiça, paz e alegria no Espírito. E essas coisas da natureza pecaminosa impedem, resistem. Essas coisas são quais? Vou dar um exemplo algumas. Tem muitas, são muitas. Mas entre elas, talvez você diga: puxa, felizmente isso aqui tem a ver comigo. O egoísmo, o orgulho, isso aqui é bravo, irmão, também. A vaidade. A gente pensa: mas será que eu tenho? Tem. A gente, irmão, isso aparece, se manifesta em nossa vida. Né? Quando você não perdoa seu irmão, quando o seu irmão fala uma coisa que você não gosta ou faz, você já tranca a cara para ele, fecha o coração. É orgulho, irmão. E vaidade junto. Por incrível que pareça. Quando a gente vai fazer alguma coisa, servir ao Senhor, para ver se alguém está vendo e batendo palma. E por aí adiante. Mas não é só isso não. Se manifesta a incredulidade, a amargura, o rancor, a inveja, a rebeldia a Deus principalmente, a desobediência, o vício, a impureza sexual, a infidelidade, a hipocrisia, a mentira e outras coisas. A lista é grande. Essas coisas resistem esse fluir dos rios de Deus. Procuram fazer uma resistência em nossa vida. E nós temos que saber disso. E buscar o perdão, certo? E a transformação, de qual já foi pregada aqui. A transformação, a metamorfose em nossas vidas. Para que essas coisas saiam de nós. Porque se elas saírem, nós seremos uma congregação mais amável uns com os outros. Se elas saírem de nós, quanto mais saírem, será muito maior a nossa comunhão, nosso amor fraternal. Porque essas coisas é que impedem tudo isso. E como Deus nos ama, e como Ele nos ama, Ele age em nós com o objetivo de remover toda essa resistência. Ele age todos os dias. Meu pai trabalha, lembrei do versículo de Jesus, meu pai trabalha até agora e eu também. Lembra Jesus faz essa frase? Eu pensei nisso agora, né? Realmente o Senhor trabalha a todo tempo. Todo tempo. O Espírito Santo está agindo todo tempo em nosso coração, irmãos. É um amor tremendo. É
um amor tremendo. Se nós tivéssemos um mínimo de porcentagem, talvez, desse amor uns pelos outros, seria maravilha, né? É um amor tremendo, esse amor. E como Deus nos ama assim, então Ele age. E muitas vezes, olha a frase que eu usei, muitas vezes, nem sempre, tá? O Senhor faz uso das provações, que eu falei lá antes, né? Para essa finalidade, para remover essas coisas de nós. E Ele faz isso porque Ele sabe que não há maior alegria do que o alegrar-se em Sua presença, em Sua glória. Jesus não falou que Ele queria que nós nos alegrássemos? Ele falou para os discípulos: olha, eu quero que vocês se alegram, por isso eu falo essas coisas, para que vocês tenham... Jesus quer que nós tenhamos alegria, essa alegria do reino, entende? Por isso, então, Deus age, muitas vezes, para remover esses impedimentos, para que possamos desfrutar dessa alegria verdadeira, porque Ele sabe que é só em Sua presença, só em Sua glória, só na comunhão com Ele que nós vamos desfrutar dessa alegria verdadeira que tem para nós. E os irmãos claramente já estão desfrutando, né? Eu desfruto e vocês também, num nível, felizmente, às vezes ainda baixo. Precisamos crescer, amém, irmãos? Mas sabe como é que a gente cresce? Sabe quando? Quando Ele cresce, a gente diminui. Aí a gente cresce espiritualmente, né? Muito bem, então Ele age, tá? E Deus quer nos ver satisfeitos de verdade mesmo. E quanto maior a nossa comunhão com Ele, maior é a nossa satisfação, nosso prazer, nossa alegria, a nossa paz, e aí vai. Porque Ele é a fonte desta alegria verdadeira, bem como da nossa felicidade eterna. Aqui, os irmãos viram isso no livro, hein? Esses capítulos. Aqui, irmãos, não dá para a gente ter aquela felicidade que vamos ter no céu. Verdade ou não é? Aqui não dá, irmãos. Aqui a gente vai estar lidando com choro, né? Com lágrimas, choro, algumas vezes, ou muitas, dependendo de alguns. Tá? Muito bem. Então, temos que entender que quando Deus permite a aflição, pela qual passam alguns irmãos aqui, pela qual está passando a nossa irmã Célia e o nosso irmão Almir naquele hospital, quando Deus permite a aflição ou a dor em nossa vida, é porque Ele nos ama. Para a gente, bem com a nossa visão turva da realidade do reino ainda, a nossa visão ainda turva, né? Porque vemos como num espelho, né? É difícil às vezes a gente entender, mas como? Mas como? Mas é real. É real. Deus faz por amor. Ele permite a aflição, a dor em nossa vida, porque Ele nos ama. Irmão, não esqueça isso. Quando você estiver passando por alguma prova, não esqueça disso. Porque Ele me ama, Ele está permitindo. Mas como Ele me ama, Ele está comigo no meio disso. Amém, irmão? Vou citar alguns textos importantes das Escrituras acerca do sofrimento na vida do cristão, tá? Que ajuda ele a gloriar-se na cruz de Cristo. Ajuda ele a gloriar-se na cruz de Cristo. Um texto diz assim, João 16, 13. Vocês conhecem: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. É importante, tenham ânimo. Tenham ânimo, anime-se. Eu venci o mundo. Depois vem Romanos 5,3. Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos. Olha o que ele fala: nos gloriamos nas tribulações. É porque gosta de sofrer? Não, ele diz. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Entendeu? Isso aí que ele fala. Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais
Imagina que ele é pesado, tem um peso. Não pode ser comparados com a glória que em nós será revelado. O sofrimento atual é grande, irmão, mas a glória vai ser muito, 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 muito infinitamente maior do que o sofrimento. Amém, queridos? Mais um versículo. 2 Coríntios 4, 16, 17. Aí eu termino com esses versículos. Embora, desculpe, irmãos. Assim, esse mesmo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, olha o que ele fala, leves e momentâneos. Puxa, mas é tão pesado. Sim, mas comparando com a glória eterna, é leve e momentâneo. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Tá bom, queridos? É isso. É isso. Então, sabendo que o caminho de Cristo é um caminho de renúncia, tá? É preciso saber isso. O Senhor diz em Lucas 14, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, tomar a cruz e seguir é renunciar. Renunciar. E isso acontece para que a gente esteja se regozijando na cruz, na glória da cruz de Cristo, vendo esta glória, admirando essa glória e declarando esta glória, né? Pelo serviço, evangelizando, amando as pessoas, servindo as pessoas. A gente está declarando a glória do Senhor. Mas deixa eu terminar falando algo aqui, já que estamos falando sobre renúncia. Renúncia, eu penso no altar, às vezes eu penso, porque eu lembro do pessoal fala sobre o altar da entrega. Renúncia é entrega, né? É entrega, é submissão. É uma entrega que envolve obediência e fé. Eu já tenho falado sobre isso, eu sei. Olha, Deus, no seu propósito, é uma vida vitoriosa. Para mim e para você. Aqui mesmo. Dia a dia. Com lutas, mas vitoriosa. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Tá? Deus tem uma vida vitoriosa, para mim e para você. Vitória sobre a carne, sobre o mundo, o sistema mundano e sobre o diabo. Vou repetir, vitória sobre a carne, sobre o mundo e o diabo. Repita comigo, vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que Cristo sempre nos conduz em triunfo. A palavra de Deus fala isso, né? Então, esta é a vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Esta é a vida abundante, né? Paulo chama essa vida da vida escondida com Cristo em Deus. Essa vida é uma vida de descanso da alma, irmãos. É uma vida onde a gente toma sobre nós o jugo de Jesus, que é suave e cujo fardo é leve. Está lá em Mateus 12, 28 a 30. Então, deixa eu falar algo para vocês aqui. Talvez você até conheça as verdades da palavra de Deus. É um cristão, mas não está vivenciando a vida e o poder dessas verdades aqui. Essa vida vitoriosa, essa vida abundante. Parece que você não está vivenciando isso. Você já encontrou Jesus como Salvador, né? Salvou a sua alma, você tem a vida eterna, mas parece que ainda não entendeu que Ele também é o Salvador do poder e do domínio do pecado em sua vida. É isso. Então Deus quer, meus irmãos, que nós entregamos aos seus cuidados, tá? Todo o nosso ser. Essa é a entrega, essa é a vida no altar, essa é a renúncia. Entregar todo o nosso ser aos seus cuidados, confiando que Ele nos ama, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como pregou aqui há pouco tempo o pastor Alexandre. Ele falou sobre essa entrega também. Deus quer que nós entreguemos aos seus cuidados, né? Que nos entreguemos com nossos temperamentos diferentes que nós temos
E nosso temperamento, às vezes, né, irmão? Tem umas coisinhas, hein? Só Deus, né? Para ter misericórdia. Tem ou não tem? Verdade. Que o Espírito Santo esteja transformando nosso temperamento. Metamorfose de novo. Que Ele esteja transformando o nosso temperamento. Importante. Tá? Nossos afetos e sentimentos, entregando, irmãos, ao Senhor. O nosso ser, com nossos afetos e sentimentos, os bons até os maus, nossas alegrias e tristezas, é isso que eu estou querendo colocar para os irmãos entenderem essa entrega, essa vida no altar, nossas dúvidas e temores, nossas tentações, as fraquezas, tá, que temos, vamos entregar ao Senhor. Essa entrega, essa consagração, essa entrega, isso tem que ser feito de uma forma renovada, não é só uma vez por todas, irmãos. Isso é com frequência, chegando no altar e entregando ao Senhor, seja num culto, numa reunião de célula, de oração, na sua casa, no seu quarto, mas essa entrega tem que estar acontecendo na minha vida e na sua vida, para que haja transformação, para que haja vida abundante, vida vitoriosa. Entreguemos nossa reputação. Oh, minha reputação, feriu minha reputação, meu Deus, o Rei dos Reis foi morto numa cruz. Você tem, oh meu Pai do céu, que reputação é a sua maior do que a do Senhor? Né? Nossas finanças, com seus problemas e acertos, entregar. Nossa profissão, nossas habilidades, que Deus é que nos deu, aprendemos isso, Deus nos deu tudo que nós temos, de habilidade, de dons, e entregar, colocar no altar. Isso tu estás dizendo, Senhor, faz a tua vontade no meu ser, na minha vida, no meu corpo, alma e espírito. Que não seja feita a minha. Isso é entrega, irmãos. Isso não acontece de uma hora para outra, sabe? Você vem aqui na frente e você faz a entrega. Mas você sai e vai viver o dia a dia. Isso tem que estar sendo renovado, porque a experiência, o experimentar disso é um processo que tem que ir crescendo em nossa vida. É isso que Deus tem, irmãos. Uma vida de crescimento espiritual. Para a glória de Deus e para a nossa alegria. Continuando aqui, entregando nossa saúde, oh meu Deus, nossa saúde ao Senhor, que Deus nos dê saúde, amém? Desejamos isso, mas às vezes Deus pode permitir a enfermidade, às vezes para curar, e às vezes, quem sabe, até para nos levar para a glória. Ué, não é verdade? Então nós temos que entregar. A gente pede, tem que pedir cura, irmão, e pede mesmo, mas tem que ter um coração de Senhor, não me rebelo diante da tua vontade, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus pode ter sido a sua cura hoje à noite, hein? Pode ter sido a sua cura. Entregando, irmãos, já falei isso, nosso passado também, muitas vezes nós somos açoitados por coisas do passado, por culpas que não temos mais. E os irmãos leram no livro, né? Vivemos dirigidos por essas culpas, entregando o passado ao Senhor. Eu lembro na faculdade, quando eu estava lá no seminário, lá em São Paulo, uma vez nós tínhamos aula com um professor, eu não lembro o nome dele, só lembro Lackler, o nome dele é Lackler. Ele era envolvido com a palavra da vida, não é? E ele deu uma aula muito interessante, e ele falou sobre cura interior, a cura interior bíblica, né? Bíblica, nada, coisa assim mirabolante não, cura interior bíblica. Então ele falou que ele tinha um problema, estava tendo um problema que muitas vezes assim, quando começava a entardecer, ele morava em um lugar que tinha paisagem, e havia uma tristeza que vinha no coração dele. Olha que interessante, né? E ele ficou com aquilo, incomodava, mas por quê? E ele foi e levou o Senhor. Levou o Senhor e falou, Senhor, por que essa tristeza? E por incrível que pareça, depois ele fala, o Senhor acabou mostrando para ele o que era.
E ele então entregou aquilo na mão de Deus e aí acabou. Interessante. Deus faz coisas em nossa alma, em nossas emoções. Eu já falei aqui, minha mãe falava isso, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Minha mãe falava essa frasinha, né? Não, irmãos, eu já falei isso, todos nós aqui temos coisinhas emocionais, porque somos seres humanos imperfeitos. E que Deus está curando. E sabe, isso aqui tem uma cura impressionante. A palavra dele. Continuando, então entregue a sua vida no altar de Deus, uma entrega absoluta. Faça isso, meu irmão, pois é no altar da entrega absoluta que você vai encontrar a alegria de pertencer a Deus. Tá? E você vai encontrar também esta alegria de estar desfrutando da paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. É ali no altar da entrega absoluta. É nesse altar. Então a experiência de colocar a vida no altar tem que ser acompanhada, eu já disse, de submissão à vontade de Deus e fé. Você precisa confiar. Porque você não vai se entregar nada da sua vida para quem você não confia, não é verdade? Você vai entregar para quem você confia. Então você vai entregar todo o seu ser para quem você confia. Para o Senhor Jesus Cristo, teu Senhor, teu Salvador e teu amigo. Você vai entregar para Ele. Essa consagração tem a ver com isso, irmãos. Submissão, entrega, renúncia, submissão e fé. Deixa eu falar algo agora para terminar sobre submissão aqui. Olha, vocês lembram daquele texto, né? Sobre o oleiro, né? Essa é a casa do oleiro, lembra? Texto ali no profeta. Eu não sou oleiro, mas eu ouvi, né, ali, que é assim, para aquela bola de barro lá, né, que seja, ser transformada num vaso útil e bonito, né, assim que o oleiro faz, ela tem que ficar inteiramente submissa às mãos do oleiro. Imagina que aquela bola de barro fala, não, assim não, oleiro, assim não, desse jeito não é para fazer assim não na minha... Ia surgir alguma coisa ali? Mas não, né? Inteiramente submissa à vontade do oleiro, porque ele sabe como ele deve fazer, o que ele quer fazer, e ele vai fazer. Amém, irmãos? Vamos ser como barro nas mãos do oleiro. Tem até um livro de um missionário. Esse missionário ele evangelizava lá no Rio Paraná, tá? Faz muito tempo atrás, era Buchaim, o sobrenome dele. Falava um livro que falava isso, barro nas mãos do oleiro. Ele vivia num barquinho, né? Ele andava por lá evangelizando naquelas casas, naqueles lugares. Né? Ele escreveu esse livro. Essa consagração não pode ser nada menos que uma entrega completa, tá, irmão? Né? Pela metade, tá? Corpo, alma e espírito, tudo no altar. Então não esqueça que Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele sabe exatamente o que é melhor para você. E a vontade dele é a melhor bênção que você pode receber em qualquer circunstância. É a vontade dele na sua vida. Então não tenha medo da vontade de Deus. Porque você sabe por que o céu, irmãos, é um lugar de infinita felicidade? É porque ele é a vontade de Deus. A vontade de Deus vai estar sendo feita em nossa vida sem qualquer resistência nossa, sem qualquer insubmissão. Por isso vai ser o céu. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Amém, queridos? Então, irmãos, viva isso, tá? Em submissão à vontade de Deus. E aí você vai experimentar já algo do céu aqui na terra. Algo do céu aqui na terra, tá? Olha, teve um pregador que disse que melhor e mais doce do que a saúde, amigos, conforto, prosperidade, é a vontade de Deus. Olha que lindo isso aqui. Melhor e mais doce do que a saúde, amigos, conforto, prosperidade, ele ainda fala assim, a adorável vontade de Deus. Tá bom, queridos? Que a gente possa estar realmente nos submetendo ao Senhor, nos colocando no altar da entrega absoluta, tá? E que Deus nos abençoe muito a sua vida.
desça à casa do oleiro, meu irmão. Desça a casa, creia, tenha fé que Ele tem poder para transformar a sua vida, receber a sua oferta de si mesmo, tá? Em suas mãos e fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Pela fé nós entendemos que essa oferta de nós mesmos vai ser aceita por Ele. Isso é fé, irmãos. Pela fé nós sabemos que quando a nossa vida estiver em consagração ali diante dEle, Ele vai agir, derramando sua bênção em nossa vida, pois a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, tudo fará. Tá bom? Então, quantas vezes nós confiamos a nossa saúde, a nossa integridade física, nas mãos de médicos e enfermeiros, não é? Então, não confiamos? Confiamos. Não, esse médico é um bom médico, então você vai lá e pode fazer a cirurgia, não é assim? É um bom médico. Você não confia? Você pega um ônibus, pega um avião, você confia lá no, né? Piloto, no motorista. A gente confia em pessoas. Não confia? Confia, tá? E por que não? Pessoas são imperfeitas. Por que não confiar no nosso Deus? Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que a gente ore como o Senhor, os discípulos falaram para o Senhor: Senhor, aumente nossa fé. Desce à casa do oleiro. Quando tudo estiver sobre o altar, o Senhor derramará do seu Espírito de uma maneira maravilhosa em sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse momento? Esteja agora em oração. Responda a Deus aquilo que Ele falou ao seu coração. Eu não sei se a Cat... Enquanto a Cat canta... Cat, antes de cantar, fica em oração quietinha aí, tá? Todos orando. Daqui a pouco ela vai cantar. É cedo, não vou demorar muito. Ore, irmão. Faça essa entrega ou renove essa entrega. E alguém aqui em nosso meio ainda não se converteu a Jesus Cristo? Se você não se converteu a Jesus Cristo, você nunca entregou o seu coração a Ele. É verdade. Você quer se converter ao Senhor Jesus esta noite? Você quer entregar o teu ser? Senhor, eu sou um pecador, como todos os seres humanos. Eu sei disso e eu quero o teu perdão. Eu quero a transformação do meu coração pelo Senhor. Você quer isso? Você crê que Jesus Cristo, que o sacrifício dele na cruz, tem poder para perdoar seus pecados? Porque tem. Você crê nisso? Você crê que o sangue de Jesus derramado na cruz, aquele sacrifício, tem poder para transformar você? Você crê nisso? Se você não se entregou a Jesus nunca na sua vida, né? Dessa maneira, então eu convido você a fazer isso agora. Se você quiser, pode orar onde você está. Se você quiser, você pode vir aqui à frente, para que alguém ore por você. Ou pedir para alguém aí do seu lado. Se você é um homem, peça para um homem orar por você. Se você é uma mulher, peça para uma mulher orar por você. Alguém esta noite aqui quer entregar sua vida a Jesus, quer se converter a Jesus, quer ter a sua condenação removida, quer ser salvo, porque a palavra de Deus diz que aquele que se converte tem a vida eterna. Quem nasce de novo entra no reino de Deus. Quem recebe Jesus é salvo pela graça. Alguém entre nós esta noite que quer se converter a Jesus? Faça isso. Agora eu quero fazer outro convite. Você, meu irmão, que lá no seu coração bate muito forte, né? O Espírito Santo está falando e você, olha, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Eu sou um crente, mas hoje eu quero dizer: Senhor, eu me consagro a Ti. Eu coloco a minha vida agora no Teu altar, tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo aquilo que nós falamos, presente, passado, futuro, bens, tudo coloco no altar do Senhor. A minha saúde, minha vida, meus dons, meu tempo, eu coloco. Senhor, me transforma, me ensina a viver o dia a dia para a Tua glória. Eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para o louvor da Tua glória. Senhor,
que a tua vontade seja feita em minha vida. Alguém esta noite que tem isso no coração, então esteja orando, entregando. Eu quero vir aqui à frente também. Olha, eu vou lá à frente porque eu quero fazer isso. Pode vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Mas numa consagração mesmo, né? Para valer, tá? Dizendo: Senhor, aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Me coloco no teu altar, corpo, alma e espírito. Faz a tua vontade na minha vida e que eu faça a tua vontade. Vai agindo no meu ser, vai me enchendo do teu Espírito Santo, transformando o meu coração. Há mais alguém? Se houver, quiser orar mais oração, pode vir aqui, irmão, para se levantar do seu lugar e vir. Se não, daí mesmo onde você está, você ora ao Senhor. Pode cantar, Cat. Cat vai cantar. Enquanto ela canta, é um momento de entrega, irmãos. Momento de falar com Deus agora. Agora é você e Deus. Vou orar pela irmã, assim ela já vai sentar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, graças a Deus. Irmão, é muito importante que haja renúncia de pecado também, sabe? Renúncia envolve isso. Renunciar pecado. Coisas que você sabe que está errado. Renunciar. Dizer: Senhor, não quero mais. Me perdoa. Me transforma. Vamos orar nesse momento, irmãos? O Senhor quer fazer maravilhas em nossa vida. Em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, neste bairro, nesta cidade, nesta região.
Senhor vai fazer. Mas passa por alguns caminhos. E um deles é esse. A igreja se colocando no altar de Deus. E quando a igreja está no altar, Deus ateia fogo do céu, fogo do Espírito Santo. Deus querido, Deus amado, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, encerrando esse culto. E nós cremos, Pai, que a Tua palavra é poderosa. Ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra, Senhor, no profundo do nosso ser. Nós cremos, ó Deus, no poder, sim, do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse sangue derramado na cruz para a nossa eterna salvação. Nós cremos, Deus amado, na ação poderosa da Tua graça em nossas vidas. Então nós pedimos, Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja avivando nossas almas. Esteja, Senhor, curando nossas almas, transformando nossos corações, renovando nossas mentes. Ó Deus amado, rompendo laços, Pai, de pecados, Pai. Rompendo laços espirituais, Pai, de pecados, Senhor. Ó Deus querido, mudando, Senhor, nossas atitudes, Senhor. Perdoando-nos, sim, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, todo pecado, Senhor, toda carnalidade, Senhor, e removendo de nossas vidas, transformando, santificando, purificando, limpando, Senhor, nossa alma, nosso coração, nossa mente, Pai, nos enchendo do Espírito Santo, Pai, nos enchendo do Teu Santo Espírito, Pai querido. A cada dia, Senhor, vai abençoando-nos, Pai, como indivíduos, como igreja do Senhor, como famílias, Pai, salvando os que não são salvos, Pai. Ó Deus querido, nos ensina a viver de forma correta diante do Senhor. Nos ensina a viver para o louvor da Tua glória. Nos ensina a viver para o Senhor. Ó Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, nos ensina, nos corrige, Pai querido. Ó Deus amado, nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, Pai, em Cristo. Ó Deus, vai derramando bênçãos temporais também sobre nossas vidas, nossas famílias, Senhor amado. Ó Deus, curando os enfermos, como aqui já foi orado, curando nossas enfermidades de acordo com a Tua boa vontade, Pai. Vai atuando, operando, Pai amado, nos usando para a Tua glória, nos usando na Tua obra, Senhor, nos usando nos dons que o Senhor nos deu. Ó meu Deus, vai despertando e usando nossas vidas, Pai, nos capacitando e nos usando para a glória do Senhor. Ó Deus, salvando vidas perdidas sem Cristo, Pai. Usa-nos, Pai, usa a igreja, Senhor. Ó Deus tremendo, Deus amado, faz dessa igreja uma igreja forte no relacionamento com o Senhor, na comunhão com o Senhor, na devoção, no amor ao Senhor. Uma igreja forte, Pai amado, na comunhão entre os irmãos, no amor fraternal, nos limpa de todas as ervas daninhas desse campo, Pai. Ó Deus, nos abençoa, nos faz fortes também, Senhor, na palavra do Senhor, na fé na palavra, no conhecimento e na obediência à palavra. Nos faz forte na missão, que sejamos uma igreja que brilhe muito forte aqui neste bairro e brilhe até os confins da terra, onde o Senhor nos enviar, para a glória do Teu nome. Abençoa esta igreja, Senhor, e que venha sobre nós chuvas abundantes, torrenciais, da parte do Senhor para esta igreja, Pai. Que venha sobre cada vida, que venha sobre a igreja. Abre os céus, Senhor, abre os céus e desce sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz:
Amém. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Para a glória de Deus.